Manhã de hoje foi quentíssima. Filipão tá fora do Galo, não é mais o técnico do Atlético, a diretoria confirmou hoje de manhã. O clima já não era bom com parte da torcida. Aí a relação desgastou também com a diretoria. Vamos já no pique para a cidade do Galo, onde está Maria Cláudia Bonucci, porque desde cedo nossa apuração já estava dando como certa a saída. E aí, Bonucci, eu te pergunto, o que rolou do jogo contra o América até hoje para sacramentar essa decisão? Então, a derrota para o América no final de semana quase colocou em xeque, né, a classificação do Atlético para a final do Campeonato Mineiro. O desempenho da equipe, que já estava abaixo do esperado pela diretoria, mais uma vez não agradou nem a diretoria nem a torcida. Inclusive, Filipão saiu mais uma vez vaiado, né, lá do Independência. Aliás, essa relação Filipão-torcida, ela também já vinha desgastada há algum tempo. Filipão já tinha batido boca com torcedores e isso também pesou na decisão, porque a diretoria do Atlético não via nenhum movimento do treinador no sentido de tentar melhorar essa relação. Ontem, num primeiro momento, circulou nas redes sociais uma notícia de um pedido de demissão do Filipão, que não se confirmou, não aconteceu. O que aconteceu mesmo ontem à noite foi uma reunião da cúpula do Atlético, onde sim ficou decidida, né, pela saída do treinador. Hoje pela manhã, a diretoria se reuniu com o Filipão aqui na cidade do Galo e ele foi comunicado da decisão. O Atlético informou oficialmente, né, a saída dele por volta ali das 11 horas da manhã e informou na nota que a rescisão aconteceu de forma consensual. A diretoria também entendeu que esse era o melhor momento por conta da parada para a data FIFA, né? Então o clube vai ter alguns dias aí pela frente para poder assimilar essa saída. Eu fui contratado para ser o treinador do Galo, vou fazer isso com a maior alegria possível. A falta do clássico bigode não mudava o prestígio do então recém-contratado. Tenho conhecimentos, tenho experiência, posso trabalhar com essa equipe muito bem. O relacionamento entre Atlético e Filipão já começou turbulento. Nos primeiros 9 jogos, nenhuma vitória. A pressão subiu rápido, assim como as reações. Bom, na tabela porque não ganha. Então, e o técnico, então, já que na tabela é o 11? O técnico é porque o técnico é eu, hein? A eliminação nas oitavas de final da Libertadores, em 2 jogos para o Palmeiras, veio misturada da primeira vitória na partida contra o São Paulo. Saiu a primeira vitória do Felipão, abraçado por todos ali no campo. Foi também com o desempenho na parte final do campeonato que o 2023 terminou num tom positivo. O time chegou até a sonhar com o título e fechou o campeonato na 3ª colocação. Estamos orgulhosos da equipe, orgulhosos dos jogadores que temos, e aí a gente vai vendo um futuro um pouco melhor daqui para frente. Na retomada do trabalho em 2024 foi bem diferente. Elenco mantido, com o reforço de Gustavo Scarpa, mas o time não engrenou no Mineiro. Em 4 clássicos, perdeu para o Cruzeiro em casa e nos 3 jogos contra o América, só venceu 1. Eu sou experiente, mas eu sou humano, eu trabalho, eu faço o que eu tenho de conhecimento e os jogadores fazem o possível para dar o seu melhor. Se nós não estamos conseguindo, então nós estamos devendo à torcida. Atritos na relação com a torcida deixaram marcas. Mas cada um que paga seu ingresso tem direito à sua opinião. Agora, quem não paga ingresso não tem direito à opinião. Só isso. Eu aceito a opinião de todo mundo, eu ouço, mas eu vou trabalhar dentro dos meus padrões. Mesmo se garantindo na final do Mineiro, a relação que não era boa com a arquibancada foi também se desgastando com a direção do clube. O Galo está chegando à final. O Atlético está na final. Então o que eu preciso falar mais do que isso? É final. Eu preciso mostrar alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente. Ao todo foram 41 jogos, 19 vitórias, 12 derrotas, um aproveitamento de 54%. Mas e agora, Bonucci? Quem vai ser o novo treinador do Atlético? A diretoria já tem algum nome em vista? Ou já... Pois é, Maurício, a diretoria do Atlético já estuda alguns nomes, todos eles estrangeiros, tá? São de 3 a 4 nomes. Vojvoda do Fortaleza agrada, mas é considerado muito difícil, está praticamente descartado. Também estão nessa lista, olha só, o argentino Gabriel Milito, que está livre no mercado, ex-treinador do Argentinos Júniors, e também o português Pedro Caixinha, que é o técnico do Bragantino. Mas, por enquanto, nenhum contato foi feito. Enquanto esse novo treinador não chega, né, quem comanda os trabalhos aqui na cidade do Galo é o Lucas Gonçalves, que é auxiliar da comissão permanente
frente do Atlético. Inclusive, existe a possibilidade de ele comandar o Galo nas finais do Campeonato Mineiro. Os jogadores do Atlético tiveram uma folga de 2 dias depois da derrota para o América no final de semana. Depois da parada para a data FIFA, o Galo vai encarar uma maratona de jogos, viu? Entre estadual, Libertadores e também brasileiro. Serão 5 partidas em 2 semanas. Muito trabalho para quem vê, Maurício. Mais uma vez, as águas de março vão fechando o verão, a famosa enchente das goiabas, e hoje também as águas de março encerram mais um ciclo no Atlético. Luiz Felipe Scolari, informação que a gente vem destacando, né, desde ontem à noite, sobre a possibilidade dele deixar o Atlético. Portanto, hoje pela manhã, o Atlético oficializou a saída do treinador, que ficou cerca de 9 meses no cargo. Felipão chegou em junho do ano passado, Rafa, e aí foram 41 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O Galo fez 56 gols e levou 25, portanto, 9 meses durou a passagem do Felipão. Técnico pentacampeão mundial com a seleção brasileira lá em 2002, mas que no Atlético acabou e no final das contas o trabalho não deu certo. Por isso a diretoria alvinegra resolveu fazer a troca, principalmente, Rafa, primeiro por conta da pressão da torcida do Atlético que vinha, né, insistentemente pedindo a saída do treinador, seja nas redes sociais, seja no estádio, e o estopim foi no final de semana, quando o Atlético, apesar de ter passado para a final do Campeonato Mineiro no placar agregado, foi derrotado pelo Atlético, e a todo momento ali a torcida alvinegra xingava o treinador, e depois na sequência essa pressão que veio de fora para dentro chegou até a torcida do Atlético. Rafa. Bom, vamos falar com o Breno Galante também. Ou melhor, chegou... Oi. Pô, Rafa, porque o retorno deu uma caída aqui, eu acabei me confundindo. Essa pressão veio de fora para dentro, portanto chegou também até a diretoria. Show de bola, Ed. Vamos falar com o Breno Galante também, o nosso colunista aqui de O Tempo Esportes, para saber, né, a opinião dele sobre essa queda do Luiz Felipe Scolari. Pois é, né, Rafa? É aquela história, né? Não dá para você remar contra a torcida do Atlético, né? Porque nessa queda de braço, eu acho que sempre quem tiver contra a torcida do Atlético vai acabar perdendo. Filipão, claro que não é por conta só dessa situação, né, de ter xingado torcedores, ter tido esse confronto com a torcida do Atlético. Claro que o desempenho do time dentro de campo não foi bom, os números mostram isso, o desempenho dele no Campeonato Mineiro é muito ruim para o que se esperava do Atlético, né, que era o grande favorito antes do início da competição. Então, algumas coisas não foram acertadas ao longo dessa temporada, mas eu acho que o Filipão, em alguns momentos, ele, sinceramente, eu não vi ele abraçar o Atlético. Eu não vi o Filipão chegar aqui e abraçar de uma forma como ele chegou a fazer no Grêmio, depois de ganhar títulos, no Palmeiras. Aqui eu vi o Filipão mais distante, um Filipão que perdeu 2 clássicos para o Cruzeiro e entendeu como uma situação normal. E isso machucou muito o torcedor do Atlético, que não jamais ia imaginar que na inauguração do primeiro clássico na Arena MRV e no segundo perderia para o Cruzeiro. Eu acho que essa passividade do Filipão incomodou muito o torcedor. E aí, claro, ele não aceitar as críticas, e aí começa uma relação de um desgaste. E vale lembrar que hoje a SAF do Atlético ela é comandada por torcedores do Atlético. E eles também têm esse sentimento, né, como torcedores, de que a coisa não ia bem. Então eu acho que em alguns momentos, sabe, Rafa, o Filipão tem esse jeito dele em todos os lugares. Isso já foi comentado aqui. Mas não quer dizer que aqui ele funcionaria dessa forma. No Atlético, às vezes, as coisas são diferentes. A torcida ela tem um olhar diferente, uma cobrança diferente. Acho que perdemos aí o áudio do Breno Galante. Opa, agora voltou, sim, diga, voltou Breno. Aí? Voltou. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que no Atlético, né, diferente dos outros lugares que o Filipão passou, aqui eu acho que a paciência do torcedor se esgotou e ele sai. Agora, num momento para mim até oportuno, por conta dessa parada, né? Dá tempo de você ter o Lucas Gonçalves aí, que já conhece o elenco todo, para poder dirigir o time nessa final aí. E só espero, viu, Rafa, que o atleta tenha muita calma e tranquilidade, para não errar, como já fez em outras vezes, né? Por conta do tempo, para procurar um treinador. Que procure algum treinador com a convicção certa, sabendo o que quer, com o perfil certo, para não ter mais problema, porque ainda dá tempo de reverter essa temporada e de brigar pelos títulos que estão aí à disputa.
O Daniel Seabra, o Lélio Gustavo, ele falou, né? Na opinião dele, já não teria renovado lá atrás. Ele falou isso no Barba, né, Lelão? E em termos de demissão, se fosse pra cortar, ele falou, né, que deveria, na opinião dele, ter cortado no domingo após o jogo contra o América. Você acha que o timing do Atlético foi certo, errado? Era realmente para ter derrubado o Filipão, Seabra? Olha, Rafa, eu concordo com o Lélio. Eu acho assim, no final do ano passado, a gente até analisava aqui, o Atlético foi 3º lugar no Brasileiro. Mas aí até estava conversando com o Lélio aqui hoje de manhã na redação, acabou o Barba e tal. Qual jogo do Atlético foi muito bem ano passado? E a gente lembrou aí, Flamengo, Grêmio e tal. Poucos jogos, mas ok, o Atlético terminou em 3º lugar. Então, esportivamente, entregou o 3º lugar no Brasileiro, que não é ruim. É uma ótima colocação num Campeonato Brasileiro difícil, complicado, e o Atlético entrou diretamente na fase de grupos da Libertadores. Ponto. Aí vem esse ano. O Atlético está na final do Campeonato Mineiro, no que ele não faz mais do que a obrigação dele. Assim como o Cruzeiro e a América. A América não fez a obrigação. Cruzeiro e Atlético, sim. Mas se a gente pegar esse ano, qual jogo o Atlético jogou bem esse ano? O Atlético foi bem ali contra o América, mas sinceramente, eu não vejo hoje o trabalho do Luiz Felipe Scolari no Atlético um bom trabalho. Os números estão aí para provar isso, e mesmo entregando um 3º lugar no ano passado e a final do Mineiro esse ano, que a gente não sabe nem se vai ser campeão, se não vai, mas chegou na final, o time em campo, o time do Atlético esse ano em campo é um bando. A gente não vê um time de futebol, a gente vê lampejos, coisas que o Hulk vai lá e resolve sozinho, um Paulinho resolve sozinho e tal, mas time de futebol, entrosamento, um time jogando bem, não, a gente não vê. Então, agora, esse é o esquema que o Scolari sempre teve, sempre mostrou, sempre trabalhou assim. Beleza, mas com o que o Atlético tem na mão não tá funcionando. O torcedor do Atlético espera um time jogando muito mais do que tá jogando. Então a culpa é dos jogadores? Também. Claro, jogadores igual Hulk, Paulinho, jogadores experientes têm que assumir dentro de campo também. Mas eu acho que vem de fora, vem do treinamento também. E eu não vejo o Atlético hoje um time bem treinado. Então, assim, no final do ano passado, ele veio, beleza, resolveu o problema momentâneo, o Atlético ficou em 3º lugar. Ponto. Aí renovou. Não sei se era para ter renovado pelo que a gente viu ano passado. E agora realmente passou do ponto, né? Hoje é quarta-feira já. Passaram-se 3 dias. São 3 dias preciosos aí para uma nova contratação. Então, enfim, eu acho que queda de treinador no futebol brasileiro não é a primeira, não vai ser a última, é normal. Mas a gente tem que ir analisando também esses prazos aí que os clubes têm, né? Agora, Edmara, fato é que o Atlético é uma máquina de moer treinadores. Nosso ouvinte Márcia aqui, inclusive, tá sempre participando, a Márcia Fernandes, não tem jeito, eu tava até puxando a lista de treinadores do Galo aqui nos últimos anos. Cara, é treinador que dá pra montar um álbum de figurinhas, Gilmar Oliveira. É verdade. Acho que tem muito a ver com aquilo que a gente sempre fala, né? A análise do que você quer de um treinador pro seu clube, ou o DNA do clube, né? Às vezes você traz treinadores que realmente não fazem parte daquilo que você espera pro clube. E aí depois você quer que eles deem aquilo que não é característica deles, né? Ou que eles tenham comportamento que nunca foi característica deles. Eu acho que o erro principal é esse, por isso que o que a gente torce é para que o Atlético acerte nesse DNA hoje, né? Qual é o tipo de treinador, que tipo de sistema tático você gosta que ele use, tá pagando, você tem que trazer o que você acha que dá. Galo, galo!